Eu quero refletir com os irmãos no mesmo texto que nós já lemos hoje no início do culto. Uma das profecias mais conhecidas a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. E eu quero focar hoje no versículo 2, que vai passar para nós aqui na tela. Apenas o versículo 2, por favor. Vamos ler todos juntos. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, com a Tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que essa mesma luz que raiou aos que andavam em trevas na época de Isaías, possa raiar sobre a nossa vida aqui também. Resplandeça, ó Deus, em nosso coração, nos ajudando a enxergar as verdades que o Senhor tem preparado para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos primeiros indícios de que a época de Natal está chegando é o surgimento de luzes em tudo quanto é canto. O mês de novembro mal começa e as ruas já vão ficando enfeitadas, nas árvores já vão sendo colocados pisca-piscas, nas janelas nós vemos várias luzes. Existem inclusive algumas cidades em que eles fazem competição para ver qual é a família, qual é a casa que está mais enfeitada, mais iluminada. E algo que muitas vezes nos passa um pouco despercebido no meio dessa correria de Natal, é que essas luzes, meus irmãos, não são apenas decorativas. Elas também são simbólicas. As pessoas se esquecem disso quando tratam o Natal como uma data simplesmente comercial. Mas a tradição de iluminar as ruas, iluminar as casas nessa época, começou com um objetivo, começou com uma mensagem. Quando nós colocamos os nossos pisca-piscas nas janelas, nas árvores ou nas paredes, ao acendermos as velas do advento, ao utilizarmos tudo muito dourado, nós estamos apontando para uma mensagem de contraste. Esse contraste aparece em outros lugares da Bíblia também. Você provavelmente já ouviu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, uma analogia, um contraste de que a luz está associada com festa, com alegria, e as trevas com um tempo de tristeza, um tempo de choro. E essa é uma das verdades espirituais do Natal. O mundo é um lugar escuro, ele precisa de iluminação. Nós jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a verdade, a realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. O texto que nós lemos nos informa que havia um povo que andava em trevas. Que trevas são essas? E que povo é este? Bem, primeiro, olhando no contexto histórico em que o profeta Isaías escreve, ele está se referindo aqui a uma dominação que estava prestes a acontecer pelo Império Assírio. Quando nós olhamos um pouquinho antes aqui do nosso texto, Isaías capítulo 8, ele nos informa que as pessoas, os seus ouvintes, iriam sofrer duramente durante o exílio, e de fato isso aconteceu. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 137, nós vemos ali o salmista dizendo, escrevendo algum tempo depois, na verdade durante o exílio babilônico, que enquanto eles estavam ali na Babilônia, as pessoas dos outros povos falavam: olha, vocês podiam formar um lindo coral e cantar uma música da terra de vocês. E eles falavam: peraí, eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar porque aqui eu só vivo tristeza.
Aqui eu passo fome. Aqui eu não vejo a minha cidade, a Jerusalém, aquela que foi construída sobre um monte, protegida por Deus. Como é que eu posso cantar? Porque é em Jerusalém que está a minha alegria. Essa era a maneira como os exilados expressavam que eles estavam em trevas. Mas não se enganem, meus irmãos, quando o profeta fala sobre trevas aqui, ele não está se referindo apenas a um contexto histórico, cultural ou político. Afinal, leia o restante do texto e você vai ver que ele fala sobre pessoas que passavam por momentos de angústia, por ansiedade. Assim como no Salmo 23, ele chama esse local de trevas de vale da sombra da morte. Então ele claramente está falando de algo que vai muito além da situação política de Israel, que passava por uma opressão naquela época. Ele mostra que existe em todo o tempo um povo que anda em trevas. Trevas na Bíblia é uma palavra que geralmente é usada em dois sentidos. O primeiro deles está relacionado ao mal. Significa que o mundo está repleto de maldade e de sofrimento. Seja na época de Isaías, seja na época em que Jesus veio ao mundo, seja em nossa época também, há em todo momento violência, abuso do poder, gente sem ter onde morar, refugiados fugindo da opressão, famílias em frangalhos e uma angústia sem fim. Um outro sentido em que o mundo está em trevas tem a ver com uma certa ignorância. Ninguém sabe o suficiente para curar o mal e o sofrimento que existem no mundo. Isso também está expresso no capítulo 8 de Isaías. As pessoas naquele tempo, para tentar resolver os seus problemas, consultavam médiuns e feiticeiros em vez de Deus. Eles se voltavam para a terra, para os recursos humanos, com o intuito de consertar o mundo. Recorriam aos seus especialistas, aos místicos, aos sábios, em busca de soluções. Em outras palavras, eles diziam: olha, é verdade, nós reconhecemos que estamos na escuridão, mas juntos nós podemos vencer. Com os nossos próprios esforços, nós vamos passar por isso. E assim também vivem muitas pessoas hoje em dia. Nós vemos pessoas que depositam toda a sua confiança no Estado, outras que depositam a sua fé no mercado financeiro, muitos que confiam cegamente no desenvolvimento tecnológico, mas a ideia por trás é sempre a mesma. Sim, a gente reafirma que o mundo está obscuro, mas nós acreditamos que nós seremos capazes de pôr fim a essa escuridão com o nosso intelecto e com aquilo que nós desenvolvemos de progresso tecnológico. É isso que as pessoas entendem hoje que é o tal do espírito do Natal, não é mesmo? Aquela propaganda, né? Que as pessoas dão a mão cantando: hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, porque juntos nós vamos conseguir. Nós temos uma luz no nosso interior, então nós vamos conseguir dissipar as trevas desse mundo. Nós podemos dar as mãos e vencer a pobreza, a injustiça, a violência e o mal se nós trabalharmos juntos. E o que a palavra de Deus, o texto de Isaías nos mostra, é que isso não é verdade. É exatamente o contrário. A humanidade não consegue salvar a si mesma. E a crença de que nós somos capazes de nos salvar só tem nos levado a mais escuridão. Vejam, esse não é um pensamento novo. Não é de agora que a gente tem esse senso de que, não, um dia as coisas vão dar certo se a gente juntar as nossas forças. Você pode olhar ao longo da história, principalmente a partir do século 18 e 19, com o movimento que nós chamamos de iluminismo.
O iluminismo cria que com o uso da nossa racionalidade, com o que nós temos disponível, nós conseguiríamos chegar no momento máximo, no momento maravilhoso para o nosso mundo, sem guerras, sem injustiça, sem intolerância. Mas vejam, desde antes, isso se mostrou um fracasso. Basta ver as 2 grandes guerras que aconteceram no século XX, o aparecimento de novas doenças que desafiam o desenvolvimento da medicina, as guerras que continuam acontecendo em nosso tempo. Então, meus irmãos, o que a Bíblia nos traz é uma mensagem extremamente realista. Olha, as coisas vão mal e nós não temos como nos curar. Nós não temos como salvar a nós mesmos. Contudo, há esperança. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha que interessante, o texto não diz que uma luz brotou no mundo. Ela não foi encontrada por nós. Ela veio de fora, ela raiou sobre o mundo. A luz vem do próprio Deus. É Ele quem ilumina, é Ele quem concede essa luz. Essa luz não é encontrada por alguém, ela é emitida pelo próprio Deus. É só Ele que tem a vida, a verdade e a alegria que nos faltam e nós não somos capazes de gerar. Nas palavras de Jonathan Edwards, um dos grandes expoentes do movimento puritano, nós precisamos que uma luz que vem de Deus nos atinja para termos a percepção da excelência divina revelada na palavra. Mas eu quero chamar a sua atenção também para os verbos e a maneira como Isaías utiliza os verbos aqui no versículo 2 do seu capítulo 9. Você já percebeu que eles estão todos no passado? Era um povo que andava em trevas. Esse povo viu uma luz. O povo, aqueles que viviam na região da sombra da morte, sobre eles resplandeceu. Que curioso, quando Isaías escreveu isso, nada disso tinha acontecido ainda. Por que será que ele escreve desse jeito, então? A gente chama isso na teologia de passado profético. O que é o passado profético? É algo que é tão certo que vai acontecer, que ele conta como se já tivesse acontecido. É tão certo, você tem tanta convicção de que isso é verdade, de que isso está não só prometido, mas garantido pelo próprio Deus, que você conta como se fosse no passado. O Novo Testamento também nos traz alguns textos assim. Você se lembra de Romanos 8, quando Paulo diz assim: olha, aos que Deus predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este justificou, e a este também glorificou. Mas nós ainda não fomos glorificados. Só seremos quando Jesus voltar. Mas ele fala como se isso já tivesse acontecido. É tão certa a nossa glorificação que ele usa esse verbo no passado. Da mesma forma, Isaías faz aqui. Ele usa os verbos no passado para nos trazer confiança, uma expectativa verdadeira e duradoura ao povo que lê esse texto. Eles receberiam a luz. E como é que essa luz resplandece sobre nós? Como é que essa luz iria chegar? O versículo 6 nos responde, talvez aí um dos versículos mais conhecidos no Natal. Porque um menino nos nasceu. É esse menino que nos traz a luz, porque ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Algo essencial que nós devemos notar nesse texto é que o Messias prometido vem para o nosso benefício. Um menino
nos nasceu, um filho nos foi dado. Vejam, os judeus nessa época, eles sabiam que o Messias viria com todo o poder, mas ele viria para a glória dele. Agora, dizer que com toda a glória dele, ele vinha trazer benefícios para o povo, era um motivo de um conforto que eles não tinham nem como expressar. Era um motivo que só podia trazer a eles grande alegria, como ele expressa aqui no texto também. Curiosamente, a maneira como esse menino, essa criança é chamada, são títulos que na Bíblia só são utilizados para se referir ao próprio Deus. Ele é o Deus poderoso, o Pai eterno, ou seja, o Criador de todas as coisas, e é um menino que nasceu. Isso é muito importante, meus irmãos, fundamental para nós entendermos. Isso deve chamar a nossa atenção pelo seguinte: em um de seus livros, o pastor Tim Keller diz sobre esse versículo aqui, o versículo 6, e o fato de esse Deus poderoso ser um menino que nasceu. Aqui está uma das características que diferenciam o cristianismo de outras religiões. Porque esse menino não é um avatar do princípio divino, ele não é um imitador de Deus, um holograma, ou uma pessoa com uma sensibilidade espiritual invejável, e nem é um semideus. Ele é Deus. Milagrosamente e incrivelmente, Deus nasceu neste mundo para nos libertar das trevas em que vivemos. Eu quero trazer apenas duas implicações desse texto para nós nesta noite, mas que são implicações muito sérias também. A primeira delas é o seguinte: o Novo Testamento nos apresenta e identifica Jesus Cristo como o ápice da luz que vem de Deus. Ele é esse menino que cumpre a profecia de Isaías. E se Jesus Cristo é o Deus forte, o Pai da eternidade, nós não podemos simplesmente gostar dele. Parece estranho falar isso, mas a Bíblia nos mostra que o cristianismo não tem espaço para simpatizantes. Quando as pessoas iam até Jesus, o viam, conviviam com eles, elas nunca reagiam com indiferença ou com uma certa moderação. A partir do momento em que elas entendiam o que ele dizia sobre si mesmo, ou elas tinham medo dele, ou ficavam furiosas com ele, ou se ajoelhavam diante dele e o seguiam e o adoravam. Mas você não tem na Bíblia alguém que simplesmente gosta de Jesus. Alguém que diz: puxa vida, como esse cara é alguém que está me inspirando tanto, que alguém que está fazendo com que eu deseje levar uma vida melhor. Não, meus irmãos. Se o bebê que nasceu na manjedoura é o Deus Todo-Poderoso, você deve servi-lo por inteiro. Se Jesus é o maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz, você deveria sentir vontade de adorá-lo. Você já se perguntou por que ele é chamado de conselheiro? Quando você passa por alguma dificuldade, é bom poder compartilhar isso com alguém, conversar com alguém que já trilhou esse mesmo caminho, né? Alguém com conhecimento pessoal do que você está enfrentando. Esse é um conselheiro. E aqui está mais um dos elementos que diferenciam o cristianismo de outras religiões.
Porque se Deus nasceu numa manjedoura, nós temos, meus irmãos, um Deus que compreende a experiência humana. Nenhuma outra religião vai afirmar que Deus sofreu, que Deus precisou ser corajoso, que Deus sabe como é ser abandonado pelos seus amigos, esmagado pela injustiça, torturado e morto. O Natal nos mostra que Deus sabe o que cada um de nós passamos em nossas dificuldades, em nossas ansiedades, em nossas aflições, porque Ele mesmo experimentou cada uma delas. Eu cito mais uma vez Tim Keller, dizendo: Jesus é a luz divina do mundo, porque Ele trouxe uma nova vida para substituir a nossa apatia espiritual, para nos mostrar a verdade que cura a nossa cegueira espiritual, e porque Ele é um maravilhoso Deus que anula os nossos vícios ligados a dinheiro, sexo e poder. Ele caminha conosco quando adentramos e atravessamos a sombra da morte, onde ninguém mais pode nos acompanhar. Ele é uma luz para quando todas as outras luzes se apagam. Nós não podemos deixar, então, de fazer um convite a você que ainda não conheceu essa luz. Deixe essa luz brilhar no seu coração. Ainda nessa noite, este é um tempo em que Deus brilha, resplandece a sua luz divina sobre você, em que você tem essa oportunidade de entregar a sua vida a esse bebê que nasceu na manjedoura e que experimentou viver como você. E uma segunda implicação é nos levar a refletir o seguinte: apesar do comércio fazer um certo esforço para não se referir muito a Jesus, querendo ou não, esse é um tempo em que nós falamos muito sobre Jesus. Esse é um tempo em que mesmo as pessoas que não conhecem a Cristo desejam Feliz Natal. Falam: olha, que Deus ilumine a sua vida neste Natal. Trazem, essa ideia de luz. Mas o problema é que nem todos conseguem enxergar a verdade. A Bíblia nos revela que o problema, então, não é a falta de luz. A luz já veio. O problema é quem não consegue enxergá-la. A luz tem que vir de Deus. Ela tem que transformar você, tem que invadir o seu coração e tem que mudar a sua percepção. Vejam, nessa época então, qualquer pessoa pode ouvir mensagens ricas da palavra de Deus em qualquer lugar. E mesmo assim, nós percebemos que há tantas trevas, tantas pessoas que precisam se voltar para Jesus. Nós percebemos que Jesus é tão falado, mas tão mal compreendido. A luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Por isso, a nossa oração é que o Senhor use você. Use você que crê, para que você aproveite cada oportunidade deste momento em que se fala sobre o Natal e diga algo sobre Cristo às pessoas que estão próximas, sua família, seus amigos, que isso seja dito por você, que essa mensagem possa ser não só carregada, mas transmitida pela sua boca. Porque a incredulidade com relação à luz, meus irmãos, é de entristecer. Então, o nosso desejo é que Deus use a nossa boca para que nós sejamos gente que aproveita as oportunidades para falar de Cristo,
e leve essa alegria que veio a nós, às pessoas que estão em trevas. Amém? Que Deus te abençoe.